Ezequiel capítulo 28. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio ou nos teus trabalhos, em alguma tradução, se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do nome de Deus, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio ou dos teus trabalhos, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes e nunca mais serás para sempre. A minha pergunta para a igreja é: nós estamos falando de quem? Quem poderia vir da igreja? Nós estamos falando de quem aqui? De quem o profeta está falando? Se eu falar aqui, ele vai dizer: está falando de Satanás? Tá? Eu quero ler outra passagem para os irmãos. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13. Diz assim, preste atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pergunto de novo à igreja: de quem é que o texto de Isaías está falando? Vocês têm certeza disso? Aí eu mostro para vocês a importância da escatologia, a importância do estudo da palavra. São dois textos paralelos, tanto um como o outro texto fala de rebeldia. Mas por que eu estou utilizando esse texto hoje? Que figuradamente nos fala do nosso inimigo, Satanás, né? Porque se você for procurar na Bíblia, irmãos, você não vai encontrar quando exatamente aconteceu a rebeldia do diabo em relação a Deus. Você não vai encontrar. De Gênesis e Apocalipse. Quando acontece a queda do homem, a queda de Adão lá no Éden, o diabo já tinha se rebelado contra Deus, já tinha sido expulso do céu, tá? Aí ele vem tentar o homem e faz o homem pecar. Mas o texto, embora o texto nos fale acerca de rebeldia, ambos estão falando em rebeldia, ambas as passagens faz menção da rebelião de Satanás, também conhecido como Lúcifer. Eu vou explicar isso para vocês. Aparece, irmãos, de forma abrupta. Por que de forma abrupta? De repente. Se você for analisar o texto, de repente ele está fazendo uma repreensão, e de repente ele começa a relatar no texto algo que não parece estar falando do texto. É abrupto num contexto que não trata especificamente de Satanás. Lembra que eu falei para vocês que um texto,
fora de contexto é pretexto para heresia? Um texto fora de contexto. Então estou lhe dizendo que todo texto tem que estar dentro do contexto. Se eu estou lendo um texto, eu tenho que analisar qual é o contexto. Ele está falando sobre quê? Em que momento ele está falando isso? Qual é o momento que ele está vivendo para estar se falando disso especificamente? Então, especificamente, você vai perceber que o profeta, ele faz de forma proposital. Porque as palavras que estão sendo dirigidas seriam de repreensão à idolatria, pela rebeldia e pelo rei de Tiro, pela queda de Babilônia. É a isso que está fazendo referência o texto. Mas de forma abrupta e repentina, o texto começa a falar, e parece que estas palavras não estão mais sendo dirigidas à Babilônia ou aos príncipes, ao príncipe de Tiro, ao rei daquela nação. Ele começa a descrever algo que você não encontra em algumas passagens da Bíblia. Estas passagens, tanto de Ezequiel 28 como de Isaías 14, são textos que são paralelos ao que estão fazendo referência, mas a gente percebe a intencionalidade dele quando escreve e começa a descrever não mais a rebeldia daqueles reis de Tiro, nem da queda da rebeldia de Babilônia, mas começa a fazer descrições que nós vamos perceber exatamente a quem está sendo dirigidas essas palavras. De como Jesus, lá no capítulo 10 do livro de Lucas, ele vai dizer, o próprio Jesus: vi Satanás cair na terra como um raio. É a única passagem que você vai ver da queda de Satanás no céu. Ou quando você vai para Apocalipse, ele vai falar da guerra que houve no céu e que Satanás derrubou, precipitou-se na terra juntamente com ele, uma terça parte dos anjos. E vai falar, principalmente no capítulo 28, como ele passava as músicas, como ele caminhava, parece que destilava canções de adoração, louvores, músicas, como se ele fosse um ministro no céu. Mas a Bíblia não descreve quem era o ministro do céu. E nós já ouvimos muitas mensagens para dizer que ele era um ministro de louvor. Agora vai lá para a Bíblia e diga onde é que está escrito que ele é um ministro de louvor. Você não vai achar. Uma coisa é você pregar sobre o que a Bíblia diz, outra coisa é você querer interpretar o que a Bíblia não diz. Essa é a importância da questão escatológica. Mas o que eu quero tratar, trazendo esse texto, na verdade, é sobre algo que nós tratamos e fica fácil falar para a igreja. Tratamos aqui na terça-feira, e eu dizia para o grupo de homens que estavam aqui na escola bíblica, nós estudamos, na verdade, o capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse. E eu dizia para eles que o texto do capítulo 4 de Apocalipse é um dos textos mais belos do Apocalipse. Um dos textos mais belos, porque é nesse capítulo que João revela a soberania, a grandeza desse Deus maravilhoso. E ele começa de uma forma em que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Perceba as palavras de João. Depois destas coisas, que coisas? Depois de Deus ter revelado das cartas acerca das 7 igrejas da Ásia. Lembra? Primeiro estudo, nós vimos os primeiros estudos, que é o segundo. Eles, depois destas coisas, ele está fazendo referência às cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas, aos anjos da igreja. Ele diz: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Você está aqui, ele diz que olha e vê uma porta aberta no céu. Perceba o que é que Deus vai fazer aqui agora, irmãos. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer.
ele vai dizer no versículo seguinte, ele vai explanar algo importante para a nossa meditação nessa noite. Ele vai dizer: e logo fui arrebatado em espírito. Ele viu uma porta aberta no céu, ele ouve uma voz como voz de trombeta, e diz: sobe aqui. Aí ele vai dizer que logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ele se desvencilhou do corpo e vai. Lembra de Paulo quando foi arrebatado? Ele disse: no corpo não sei, se no espírito não sei, eu só sei que eu fui arrebatado até o terceiro céu. A voz que falava com ele disse: sobe aqui. Ele disse: vem aqui, chegue para cá. Ele disse: sobe aqui. A porta estava onde, irmãos? No céu. A voz que ele ouviu disse o que? Sobe aqui. Como é que o camarada ia subir? Ele disse: então fui arrebatado no espírito. Você vai perceber aqui agora como Deus vai mostrar e revelar a sua grandeza. É revelado o trono, é revelado o brilho da face, é revelado o mar de cristal, é revelado tanta coisa maravilhosa que se estabelece no céu, no trono onde Deus está sentado. E o trono revela potestade, o trono revela governo, o trono revela poder, domínio, controle de todas as coisas. E nós sabemos que a palavra vai dizer que nada foge do controle de Deus. Nada, irmãos, escapa do controle de Deus. E por que nós trazemos esses dois textos paralelos que falam da rebeldia, da queda de Satanás, onde de certa forma houve uma má interpretação dos textos gregos, do grego mesmo, e eles trazem a interpretação dessa palavra luz da alva, ou luz que brilha, como Lúcifer. E esse não é o nome de Satanás, como muita gente faz menção até os dias de hoje. Mas isso, como confundir a cabeça da igreja, acharam mais fácil e resolveram deixar. Mas a Bíblia diz que ele tem outros nomes: Satanás, diabo, tentador, inimigo. Não tem nome demais para a gente estar procurando um nome próprio. O que Lúcifer não é um nome próprio. Mas o que a gente vai perceber, irmãos, é que quando a Bíblia vai dizer que o diabo, que o inimigo, que Satanás e que o mundo jaz no maligno, ele está dizendo, ele caiu do céu, foi expulso do céu, ele cai na terra. Então a palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo agora está controlado e dominado pelo diabo? Não. Tem um pregador que disse que Satanás é um cachorro que é controlado na coleira. Ele vai para onde Deus quer que ele vá. Ele não tem poder. Não tem poder, não é poderoso como é poderoso o nosso Deus. Ele é invejoso, é diferente. Ele quis ser como Deus, ele quis o lugar de Deus, é diferente. Não há trono para o diabo, mas há um trono para Deus. E Deus revelou isso para João, dizendo: eu tenho domínio e controle de todas as coisas. Deus é soberano, irmãos, em seu trono para governar todas as coisas. Nada escapa do controle dele. O diabo, nosso adversário, ele não é soberano, não manda em nada, não governa nada. Sua função é roubar, matar e destruir, conforme João 10:10. Está aí só para fazer isso. Ele não tem trono, é invejoso, é peregrino. Aí a Bíblia vai dizer que ele é tão peregrino que quando Deus pergunta a ele lá no livro de Jó, ele diz que ele rodeia a terra e passeia por ela, não tem onde pousar. Mais do que isso ainda, não tem morada, porque aquele tinha, não era dele e foi expulso de lá. E até a morada que ele vai vir a ter, agora será dele, porque
porque Deus já preparou e está aguardando ele. Chama-se lago de fogo e enxofre. É isso que é o diabo, é isso que é Satanás. Entendeu a posição dele? Entendeu o lugar dele? O lugar dele é de influenciar, o lugar dele é de tentar conduzir as vidas, é de tentar desviar as pessoas dos seus intentos, desviar as pessoas dos seus propósitos. Ele foi expulso, irmãos, e perdeu essa morada de eternidade. Por isso que quando ele vai para acusar Jó, Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Quem rodeia e passeia é peregrino, não tem morada. Hoje está aqui, amanhã está lá, amanhã está lá, amanhã. Ele não tem morada. Ele perdeu a morada dele, e que não era dele. Ele morava de favor. Quando quis se rebelar contra o dono da casa botou para fora. Aqui não é o seu lugar. Rebelde não fica aqui, botou para fora. Por isso Jesus vai dizer: vi Satanás caindo como um raio na terra, porque ele quis fazer guerra contra o Todo-Poderoso Deus, aquele que está sentado no trono, aquele que não precisa fazer força para guerrear contra ele, aquele que não precisa nem levantar do trono para destruí-lo. Ele está dando tempo, irmãos. E tempo é uma coisa que as pessoas não gostam de perder, porque o tempo ele traz a paciência, ele traz profundas reflexões. O tempo faz com que nós repensemos muitas coisas da nossa história, até entender qual a sua função no mundo, qual o seu propósito no mundo, qual é o seu propósito para com Deus, o que Deus espera de mim, de você, como filhos de Deus. O que é que Ele espera? Podemos de fato ser desviados do propósito que Deus tem em nossas vidas? Para com Ele, o diabo está aí para influenciar, o diabo está aí para desviar, o diabo está aí para tirar dos nossos corações tudo aquilo que Deus tem semeado como forma de transformação do homem perverso, do homem iníquo, do homem pecador, de tudo aquilo que nós fomos e que Deus tem transformado em nós pessoas melhores, pessoas mais capazes de pensar por si mesmas. O diabo é esse tipo de inimigo que odeia, que tem raiva. Irmãos, ele não ama nada, ele não ama ninguém. E como ele está sentenciado, a Bíblia é clara em dizer que Deus criou o lago de fogo e enxofre para o diabo e seus anjos. Criou para nenhum ser humano. Existem alguns mitos, irmãos, que nós precisamos desmistificar para a igreja. Um dos nomes do diabo que não é lícito, Lúcifer. Muitas pessoas acham que a chave da morte e do inferno estava na mão do diabo. Nunca esteve. Deus que vai dizer que a chave da morte e do inferno está nas suas mãos. É Ele que tem o controle. Ele tem o controle. E outra coisa, o diabo, irmãos, como muita gente pensa, não mora no inferno. Ele não mora no inferno e ele não está no inferno. E se fala tanto no inferno, e o diabo não mora lá, e o diabo não está lá, porque o tão falado inferno ainda não existe. Por isso que ele não está lá. Porque o que as pessoas falam de inferno, que é um lugar de prantear eternamente, a Bíblia vai chamar de lago de fogo e enxofre. Está preparado para o diabo e seus anjos. Não está preparado para nenhum ser humano. Todas as pessoas que foram chamadas, ele diz que todos são chamados, poucos são os escolhidos. No coração de Jesus, ele gostaria que todos fossem salvos, que todos reconhecessem as suas debilidades, suas fragilidades. Mas as pessoas não querem reconhecer que são pecadoras, não querem reconhecer que a salvação só está em Jesus Cristo, não querem reconhecer que só através dele é que nós podemos alcançar o perdão, que podemos ser lavados e redimidos de todo o nosso pecado.
Elas não querem viver segundo a vontade de Deus, mas se propõem a viver segundo o curso desse mundo. E é por isso que o coração do homem muitas vezes está mais no mundo do que nas coisas de Deus. Até de forma involuntária, mesmo nós que temos nos esforçado para ter uma vida de mais temor, de mais santidade diante do Senhor, mesmo nós estamos às vezes presos às coisas desse mundo, valorizando demais as coisas desse mundo, como os versículos que nós lemos aqui no início. Aquele que se não desapegar de tudo isso e entender que o que nós precisamos valorizar não está nesse mundo. Você pode usufruir de tudo, irmãos, nessa terra. Jesus não proibiu você de usufruir de nada, deixar de usufruir nada. Ele disse: comei o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque tudo que Deus criou foi para mim e para você. Tudo foi para mim e para você. O diabo vem, corrompe, tentando tirar de nós aquilo que Deus criou com tanto amor e nos entregou para dominar sobre todas as coisas. Mas o diabo quer nos fazer entender que você não vale nada, que você não presta. O diabo quer nos fazer pensar que a santidade de Deus é tão perfeita que não é possível alcançar a eternidade com Ele. Realmente, Ele está certo. Na força do nosso braço é impossível. Na força da tecnologia humana é impossível. Na força da intelectualidade do homem é impossível, porque só é possível mediante o sangue de Jesus Cristo. Só dessa forma nós podemos alcançar em Deus a salvação e a eternidade. Nós havemos de passar, irmãos, muitas coisas ainda nesse mundo. Assim como a vida, a morte pode vir muito rápido. Muito rápido. Eu não publiquei no grupo da igreja, mas ontem à noite eu entrei em profunda oração, em clamor ao Senhor. O círculo de oração já tinha encerrado aqui. E depois que eu postei no grupo de intercessão das mulheres de oração. Mas ontem eu estava no clamor ao Senhor, porque o irmão Agamenon entrou em desespero. O filho dele, ontem à noite, acho que tem 3 anos o filho dele, não estou bem certo. Ontem à noite engoliu uma moeda de 50 centavos. Engoliu uma moeda de 50 centavos. Que tal? E aquilo poderia levá-lo à morte. Poderia não dar tempo. E ele naquela corrida disse: pastor, me ajude em oração. Eu digo: agora. E entrei em oração, em clamor ao nome do Senhor, me derramando diante do nome do Senhor. E aí ele conseguiu já 11h40, conseguiu, irmão, uma ambulância para levar o menino. Eu estou indo aqui, pastor, já estou chegando em Salvador, dando 324 já. Ele está, no momento, ele está estável. Continua orando, pastor, continua orando. Ele está estável. O médico disse que ele está em risco. Ele está estável, está aqui relaxado. E a moeda lá. E aí, quando eles conseguiram lá, foi o médico, não foi necessária uma cirurgia. E aí o médico conseguiu remover a moeda de 50. Eu disse: Senhor, o Senhor vai expelir essa moeda de algum jeito. E eles tentaram, para não fazer uma cirurgia, uma endoscopia. E aquele aparelho de endoscopia localizou a moeda. Então ele foi sedado e eles conseguiram remover, conseguiram tirar a moeda do menino. E ontem chegaram de madrugada, ele já mandou mensagem, mandou foto da moeda. A moeda está escura, escura. Você vê o ácido, né, que a gente tem no organismo. A moeda ficou escura no estômago do menino. Então, o que aquilo não poderia ter causado? Essa família poderia estar chorando hoje. Chorando. E aí, naquele momento de oração, eu digo: põe a mão sobre o seu filho agora. Meu pastor, põe a mão sobre ele agora e comece a determinar, porque a unção do Senhor é sobre sua vida, porque a autoridade do Cristo vivificado, do Cristo ressurreto, é sobre sua vida. Determine agora a vida, a restauração sobre a vida do seu filho.
Ele vai expelir de alguma forma, Deus vai usar os profissionais, mas essa moeda não vai permanecer no seu filho. E aí ele se colocou e repreendeu, e ele trouxe o filho, já está em casa, me ligou agora, mandou uma mensagem: não vinha para o culto que estão cansados, de ontem eles vão descansar agora. Irmã Cláudia, irmão, são testemunho para nos alegrarmos da vitória que Deus trouxe sobre essa família. O que está bom para a gente hoje, amanhã pode não estar, irmão. Está bem agora. Você sabe o que vai acontecer quando você chegar em casa? Sabe o que é que vai acontecer amanhã de manhã? Não sabemos. Mas quando nós tomamos consciência de quem é que nós servimos, quem é que está lá sentado no trono, governando e determinando todas as coisas, e quem somos nós em Cristo, nós temos que usar essa autoridade. E temos que entender que Satanás é um peregrino, que não faz nada sem a autorização de Deus. Nada. E quando você não sabe se posicionar, e quando você não sabe ter uma postura de filho de Deus, ele se aproveita disso, é a brecha que ele quer para entrar na sua vida, roubar, matar e destruir. E quantos por aí estão com a vida arrasada porque não sabem se posicionar? Caem facilmente são paralisados pela falta de coragem, de fé, de ânimo, pelo medo, pela desesperança. Há muitas razões. E aí essa noite eu ainda estava aqui limpando a igreja, estava aqui ainda arrumando as cadeiras e tal, para começar o culto. Eu estava aqui só, aí entra um rapaz. E aí disse: pastor, eu estou aqui desesperado. Eu não sou daqui. Eu não estou aqui para apelar nem para pedir dinheiro. Eu quero que o senhor me ajude a comprar uma passagem, que eu preciso voltar. Eu estou em depressão. E entrei em depressão e se agravou porque a minha esposa me traiu. E quando eu descobri, eu saí de casa, não voltei mais para lá. E eu não vou voltar mais para lá. Eu estou indo para a casa de minha mãe, que mora em Aracaju. E o carro passa aqui agora, de noite. E eu não quero que o senhor me dê dinheiro, não. O senhor compra uma passagem para mim lá na hora, no ônibus está lá, eu entrar no carro. Não quero que o senhor me dê dinheiro nenhum. Compre a minha passagem. Eu quero ir embora para a casa de minha mãe. E aí eu olhei para ele. E eu disse: eu não posso sair daqui para comprar passagem para você. Eu tenho dinheiro aqui, tome aqui. Quanto é a passagem? 85. Toma o dinheiro para comprar a sua passagem. Aí disse: olha, eu estou preocupado. Eu disse: não, pastor, eu não estou enganando, eu estou preocupado com isso. Inclusive minha filha diz muito assim: quando a gente vai dar alguma coisa, você não tem que ter preocupação do que é que ele vai fazer com aquele dinheiro. Se você está dando, o problema de como ele vai usar aquele dinheiro, o problema é dele. O problema é dele. Essa manhã eu estava saindo, aí sempre que eu passo, às vezes eu gosto de, quando não dá tempo de sair, eu saio correndo às vezes. Aí eu passo no lanchonete, não dá tempo de tomar café, eu compro um sanduíche. E aí encostou uma menina magrinha na rua, que ela encostava, ela pedia pedia outro, ninguém dava, não dava as costas. Ela encostou perto de mim. Eu acho que ela sempre anda na rua aí, nova. Ninguém dava, todo mundo: eu quero comer. Só me dá uma coisa para comer. Eu digo: escolha aqui o que é que você quer. Estava na rua: escolha aí o que é que você quer. Escolha, você quer o que aí? Eu quero isso aqui. Pega aqui, dá aqui para ela. Ela apontou, saiu do bom que ela tinha escolhido. Eu quero esse aqui. Não, pastor, é uma fritura. Esse aqui você não vai comer, não. Aí pegou outros anos, está lá. Deu a ela. Ela sabe como as pessoas fazem. Olha, para você ver como é que está a natureza do homem. Nós estamos constantemente julgando uns aos outros. Realmente é necessidade? Esse pedir aqui é por vício de pedir, ou realmente é necessidade? Que tem gente que já pede por vício. Tem outros que vai pedir é para droga. Tem um rapaz que a gente conhece, irmãos, está aí na rua pedindo direto.
some, que é um Catu. E aí eu estava com o irmão outro dia. Ele passou, me arruma R$2, eu quero comer também. Então, e aquela comida, a gente olhou assim, aí o irmão olhou assim, pastor, aí ó, é crack. Já está aí na larica. A fome está batendo, é crack. Ele conhece. Tem muita experiência nisso. Só que isso é crack. De nada, tudo que o senhor der aí agora, ele vai direto do crack comprar pedra. Tá? Ele ficou ali, e é aquela insistência, você percebe até que ele falta quase lhe agredir para lhe pedir. Mas nós estamos constantemente julgando, irmãos. É uma hora dessa que a gente faz o julgamento, aí o Senhor vem disfarçado em forma de um mendigo, lhe pede um pão, e você não libera o pão. Aí é onde ele diz: eu tive fome, você não me deu de comer, tive sede, você não me deu de beber, estando nu, você não me vestiu, estive enfermo na prisão, você não foi me ver. Antes a gente podia, agora está mais restrito. A gente não pode mais entrar no hospital para orar pelas pessoas. Quando eu vou orar por alguém, que às vezes vou lá, é conhecido, eu vou num quarto fazer uma visita, não vou com um evangelismo, que não pode mais no hospital. Aí quando eu começo a orar por aquela pessoa conhecida, o mundo que está lá enfermo, sabe o que é assanhar os outros leitos? Você termina aquela oração: ô pastor, ora aqui por mim. Aí você termina no outro, está pedindo: ora aqui por mim. Aí o outro de lá que ouviu a oração está no outro quarto. Aí a familiar está lá: chama lá para orar aqui por mim. Quantas pessoas estão querendo, necessitadas, querendo crer, uma oportunidade de ter a manifestação do poder de Deus. E nós vemos isso aqui todo dia, e às vezes a nossa fé não está o suficiente para receber o milagre. Você não tem que ter a preocupação. Se seu coração está para dar, dê. Aí às vezes a gente fica até medindo, né? Vou dar R$2, eu vou dar R$5. Irmãos, eu puxei o dinheiro, dei o dinheiro, rapaz, dei R$20 para o rapaz. Dei R$20 para ele. Então ele disse: mas pastor, a passagem. E eu ainda estudando ele, conversando com ele. Aí Deus disse: dê tudo. Dei a mão no bolso, tirei tudo que tinha no bolso. Toma aqui, completa toda a sua passagem. Vai lá. Ficaram ali, pastor, zombando de mim. Eu fico revoltado, eu não sou mendigo não. Ficaram zombando: eu vou passar ali agora, eu vou dizer que o pastor me deu dinheiro, o pastor me ajudou. Aí, ó, é ali, ó, estão ali sentados, ficaram zombando de minha cara. Irmãos, eu não sei o que é que vai ser da gente amanhã. Quando a gente vai estar precisando, o que você semeia hoje, você colhe amanhã. Não importa o tamanho do que toda coisa que você faz, do bem que você faz, porque nós sabemos, estudamos isso na terça-feira, que não são a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie nelas. É pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé, porque não vem de nós, é dom de Deus. Quando nós entendemos o que o diabo fez com tudo que ele tinha, jogou fora, por causa da inveja, da ganância, do desejo de poder, perdeu tudo, e vive plantando, semeando desestabilização, incerteza, doença, pesadelos. As pessoas estão vivendo hoje verdadeiros pesadelos em suas vidas, depressões de todo nível, e se saber que o melhor dos psicólogos está ali para ouvir, para falar conosco, mas que a gente não tenha paciência de tentar encontrar ele numa madrugada. Às vezes a cama é mais quente, né? A cama é mais acolhedora, a cama é mais simpática. A gente está sofrendo problema e Jesus está dizendo: sai daí, bota a boca no pó, bota a tua boca no pó, porque quem sabe assim é a esperança. Se humilha debaixo das poderosas mãos de Deus. Quem precisa é você, quem sabe a dor que está sentindo é você. Sacrifica o sono e vai encontrar o teu Deus
madrugada? Todo momento é importante, mas a madrugada ela é especial. Ela é especial. É no silêncio, onde todos dormem, onde o diabo está agindo em muitos lugares. É na madrugada, onde você vai encontrar, no silêncio da noite, você vai encontrar a presença de Deus, de uma forma tão tremenda, que muitos chegam a ter medo da presença dele. Outros começam a arrepiar, outros começam a sentir os tremores no corpo, outros começam a ouvir vozes, e aí vá até o fim. Experimente a presença do Senhor, experimente Ele falar no seu coração, experimente Ele manifestar a glória dele, dizer: eu que estou sentado no trono, eu sou o Senhor que fala contigo. Eu não preciso de ninguém estar trazendo revelação para mim, se a maior de todas as revelações do Senhor está aqui, ó. E você está atrás de pessoas que revelam você. Eu nunca, em toda a minha vida, irmãos, em toda a minha caminhada, eu nunca achei ninguém que pusesse a mão sobre mim e profetizasse: você vai ser homem de Deus, Deus vai te usar, Deus vai te usar com muita unção e graça, Deus tem uma obra, um ministério para a tua vida. Nunca achei ninguém, um profeta. O único profeta que falou comigo foi o próprio Deus. Quando ele disse: o teu tempo de ir fora acabou, não tem mais lugar para você se assentar. Ele não deixou, ele tirou. Ele não deixou, tirou, e meu coração ficou inquieto, meu coração queimava, e enquanto eu resistia, o coração continuava queimando. Mas no dia que eu obedeci e que eu ouvi a voz dele, tudo acalmou, tudo mudou. No dia que eu mesmo quis fazer com a força do meu braço, ele disse: quem faz sou eu, quem está abrindo sou eu, quem sustenta sou ele. Nem conta do dinheiro que eu tinha, ele não queria. Ele disse: eu vou mostrar para você. Se é para mostrar, eu vou mostrar para você que sou eu que estou nesse negócio. E mostrou, irmãos. Eu estava lá sem nada, irmãos, nada. Para começar, aluguei um espaço sem dinheiro, sem nada na mão. Não falei a ninguém, não comuniquei a ninguém que estava iniciando o ministério na obra. E aí um dia eu sem chamar ninguém, aí aquele homem ali mandou me chamar. Estava em oração também, subindo os montes, em oração no meio-dia, um sol quente, orando, falando com Deus. Pastor Roberto, eu estou aqui resolvendo um problema na rua. O senhor terminar e dá para o senhor dar uma passadinha aqui, quero falar com o senhor. Não sei que eu ia ver nada para falar. Estava comigo não. Aí eu vou lá. Olha, peraí que eu vou aqui e volto. Quando ele volta de lá para cá, ele volta com o envelope na mão. Isso aqui, ó. Tudo que eu guardei até hoje, Deus mandou guardar. Eu não estou dando ao Senhor por nenhum tipo de consideração nem apreciação. Eu estou entregando porque Deus mandou me dar. Ele disse: eu estava no monte orando e Deus disse: entregue a Ele. Ele sabe como eu fui impactado naquela hora. Como eu senti Deus vir ali sobre a minha vida. O cuidado de Deus usando uma pessoa que tinha orado lá. Eu não tinha levantado nem as paredes, porque tudo que vocês estão vendo lá onde nós estivemos no aluguel, não tinha nada lá não, era só telhado, não tem parede, não tinha nada. Fomos nós que construímos. Fomos nós. Deus cuida, irmãos, na necessidade, Ele cuida. Você tem que acreditar que Ele cuida, que Ele abraça, que Ele trata. Não se desespere. Mesmo que a coisa esteja feia, dobra o joelho ali e começa a agradecer a Deus. Você vai ver o que é que Ele vai fazer, irmãos. O que Ele vai fazer vai te surpreender. Mas tem gente que mesmo na dificuldade tem algo que é maior no seu coração do que a fé que ele deveria ter para acreditar que Deus vai suprir. Sabe o que é? O orgulho. O orgulho.
deixa ele com vergonha. Ele devia ter vergonha de pecar, mas de receber o que Deus está mandando. No momento de dificuldade, é perceber que Deus está usando, usa quem quer, quando quer, aonde quiser, e Ele vai te ajudar, Ele vai te estender a mão. Por isso que eu nunca me preocupei com nada, irmãos. Porque chegando aqui onde nós estamos, sendo pequenos ou sendo grandes, é Deus que vai estar na direção, é Deus que vai cuidar. Se tem uma coisa que eu não tenho, irmãos, medo nenhum, é de que meu coração se envaideça, é de vir orgulho no meu coração. Não vem. São 40 anos caminhando com Cristo, 40 anos levando pancada, 40 anos vivendo muita coisa, e não querendo viver nada do que eu vivia antes de mim de novo, mas tentando ser mais temente, mais obediente, mais santo diante do Senhor. Porque todas as vezes que você se afasta do mundo, se aproxima de Deus, você está se santificando. Isso é santidade. É querer receber de Deus o melhor de Deus. O melhor de Deus pode não te tornar uma pessoa rica, mas vai te tornar uma pessoa preciosa aos olhos dele. O melhor de Deus pode não te fazer uma pessoa, sabe, abastada, mas vai te fazer suprir todas as suas necessidades. Deus sabe o limite de todas as coisas que deve entregar aos seus filhos, mas nós não sabemos. Não temos esse controle, mas Ele controla tudo, porque nada foge do controle dele. Mas o diabo não tem controle sobre nada. Nada. Não se desespere. Não seja um desobediente como ele foi. O que ele perdeu, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Mas ele queria o que não pertencia a ele, o que ele não podia ter. Como criatura, superar o Criador, não dá. E ele quis fazer isso. Mas Deus sempre permanecerá fiel ao nosso lado. Ele sempre será seguro, Ele sempre será Deus para abençoar as nossas vidas. Sabe por que às vezes nós sempre estamos nos reunindo como igreja e não voltou ainda? Precisamos nos reunir, sabe para quê? Fortalecer o nosso coração, porque o nosso coração é perverso, nosso coração é mau. Mas todas as vezes que nós ouvimos a palavra, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele renova a nossa esperança, Ele fortalece a nossa fé e diz: é possível ser melhor. É preciso e é possível me doar mais para o Senhor. Hoje as pessoas não têm mais essa preocupação, sabe de quê? Eu tinha uma preocupação, depois que eu ganhei o primeiro, nunca mais eu parei de ganhar algo. Eu digo: Senhor, já estou na igreja há tanto tempo, e eu até hoje não ganhei uma alma. Eu não ganhei uma alma. Um dia Deus levantou um projeto no meu coração, e mesmo tremendo, com uma vergonha que eu não tinha ainda essa estrutura, ainda era jovem, solteiro, lá no Centro Integrado Luiz Navarro de Brito, eu comecei um projeto evangelístico dentro do colégio. Não tinha. Quando dava o intervalo, irmãos, dentro da sala mesmo, eu começava a pregar o evangelho. Quase nenhum dos alunos saía da sala. E isso começou a chamar a atenção da direção, da diretoria. Porque a cada dia que passava, não só os alunos da sala permaneciam, os alunos dos outros pavilhões começou a vir um monte de jovem e enchia a sala, que não comportou. Nós tivemos que sair para aquele pavilhão que tem a área das cantinas, que era uma área larga, enorme, que tem lá nos pavilhões do Centro Integrado, porque a sala não estava mais cabendo. E aí começou a vir outros cristãos de outras igrejas também apoiar o trabalho, e ficava lotado, e dali foram muitos frutos que foram conquistados para Jesus. Hoje muitas pessoas que são convertidas, são cristãs, que servem ao Senhor, foram frutos daquele trabalho lá no Centro
integrado que começou lá naquele lugar. São convertidas, são cristãos hoje, vão dizer: onde foi que você ouviu a primeira palavra? Foi no colégio, quem pregou foi aquele jovem, que hoje é um velho. Mas foi através da palavra que aquele jovem um dia acreditou que Deus ia salvar através do Evangelho. E eu esperava salvar uma. Eu encontro vários que hoje são cristãos e só Senhor, eu cederei. Quando eu conto assim, eu digo: minha coroa já está cheia. Porque ele diz que cada alma que nós salvamos é uma pedra que ele acrescenta na nossa coroa. Vai ler Apocalipse para tu ver. E se você perguntar para você mesmo quantas almas você já conseguiu conquistar com Jesus, não seja igual o irmão que disse que quando ele chegasse no céu, ele queria chegar. Ele disse que para o céu ele vai de qualquer jeito, nem que seja para ser o faxineiro do céu. No céu não tem sujeira, irmão. Nem para ser o faxineiro do céu, lembra, galera? Mas ele ia para o céu, nem que fosse um faxineiro. Mas, irmão, não queira ser faxineiro, você queira ser príncipes e princesas do Senhor. Porque ele te chamou para ser príncipe e herdeiros. Nós somos herdeiros de Cristo. E enquanto temos vida, ofereça a sua para Ele. Desapega de tudo. É no trabalho que tem uma pessoa lá que você nunca abriu a boca para dizer: Jesus te ama. Jesus tem algo especial, tem um sonho, tem um projeto para a tua vida. Deus pode mudar a tua história. No momento que alguém muito sofre, você pode chegar lá rapidinho no cantinho e brincar. Você joga a mão na cabeça, não, põe a mão no ombro assim, como se estivesse batendo um papo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa minha vida agora, Senhor, chegou a mim. Coloca aqui a mão sobre ele agora, Senhor, restaura este coração ferido, machucado. E você vai ver o resultado disso. Comece a ter coragem. Não espere que o seu pastor um dia vá lá e ore por ela, não. Ore em você. Porque o Senhor te investiu de autoridade. Alguém precisa de uma palavra sua e está lá esperando você dar essa palavra. Então que o Senhor te restaure a cada dia, te faça forte. Não faça de você um rebelde que tenta conquistar outros rebeldes. E ele sabe qual é o destino daquele dia. Ele disse: já que não tem jeito, ele vai levar um bocado para lá. E Apocalipse vai dizer que o número dos perdidos é como o número da areia no mar. Ele disse que a porta para onde ele vai, por onde ele tem que passar, é larga, e muitos são os que passarão por ela. Então o fato do céu ter uma porta estreita, apertada, porque há dificuldades. Há situações difíceis de se enfrentar às vezes, sendo cristã, confessando que pertence a Deus. Há problemas às vezes, e às vezes a gente fica sem coragem de enfrentar esses problemas. Mas o Senhor vai renovar as tuas forças. Ele vai mudar a tua estrutura, a tua história. Você vai ser diferente. Porque quando ele te pegar de um degrau cá embaixo e te colocar lá em cima, sabe por que é? Por causa da tua fidelidade. E isso vale para a vida sentimental, financeira, profissional. E quando Deus te colocar numa melhor posição, ou te dar um grande livramento, pode dizer: é Deus te honrando. E quando Deus honra, é por causa da tua fidelidade. E a fidelidade não é aquela que muitos pregam, é por causa da tua fidelidade. Eu sou teu e ninguém me tira do Senhor. A minha vida é tua, pertence ao Senhor. E aonde eu vou, e aonde eu estiver, eu vou semear a tua palavra. O teu imensurável amor que me alcançou pode alcançar outros. É dessa maneira, sendo o que nós somos. Você pertence a outra raiz. Você pertence agora ao tronco de uma outra árvore. E ela não é do mundo. Ela está no céu. Abriu-se a porta e ele disse: sobe cá. É para lá que nós subiremos ao encontro do nosso Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de
ao Senhor por cada pessoa, Senhor, que nesta noite acredita na tua palavra. Por cada pessoa que nesta noite pode ser edificada por esta palavra. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, em que uns se esforçam, outros não, em que uns estão animados, outros não. Mas nós precisamos ser uma igreja unida, nós precisamos ser uma igreja determinada, e nós, Senhor, sabemos que isso tem que começar em algum lugar, isso tem que começar de alguma maneira. Então que comece por mim, que comece por cada um dos teus filhos, que comece por cada um desses verdadeiros adoradores que o Senhor chamou. Que seja ele este baluarte, que seja cada uma dessas pessoas aqui nesta noite o atalaia que o Senhor chamou para usar. Em nome de Jesus eu te peço, tem misericórdia, Pai. Alcance-nos, Senhor, com a tua graça, esta imensurável graça, Senhor, porque sabemos que não merecemos, mas o teu imensurável amor nos permitiu usufruir desta graça que veio sobre nós. E nós queremos reconhecer a tua soberania, o teu senhorio sobre nossa vida, sobre nossa história, sobre nossa família, nossa casa, Senhor, sobre tudo que nós vimos. Nós queremos reconhecer que é tudo teu, Senhor, é tudo para ti, porque vem de ti, Senhor, e a nenhum outro nós nos rendemos, a nenhum outro nós nos prostramos, a nenhum outro nós entregamos honra, glória e poder, senão ao seu Filho amado Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor Jesus. Obrigado por nos resgatar. Obrigado pelo alto preço pago naquela cruz. Obrigado, Senhor. Cobre-nos com a tua misericórdia, com a tua graça. Nos sustenta na tua presença, Senhor. Que nunca voltemos, Senhor, a conhecer novamente o mundo, mas que o nosso coração esteja plantado na tua presença, Senhor, e de lá nunca mais sairemos. Que nós possamos aprofundar as nossas raízes, Senhor, em ti. Que o teu Espírito Santo em nós habita em nós. Este mesmo Espírito renove em nós a esperança, o amor, a fé, a capacidade, que Ele capacite aquele que precisa dessa capacitação para ser aquilo que o Senhor sonhou na vida de cada um. Que esse projeto do Senhor se cumpra, se realize na vida de todo aquele que crê. Que a partir dessa noite, Senhor, ele seja diferente, ela seja diferente. Que eles possam ser determinados diante do que o Senhor trouxe e nos revelou através da sua palavra nessa noite. Que o Senhor nos guarde, nos leve em paz para os nossos lares, para as nossas casas nesse momento, acampando os seus anjos ao nosso redor, nos livrando de todos os males. Que o Senhor nos dê ainda, Senhor, o resto de semana abençoado. Que o Senhor, que o teu doce Espírito nos guie o nosso coração, guie-nos na razão, guie-nos por todos os caminhos que tivermos que seguir, que trilhar. Que o teu Espírito Santo possa decidir por nós, porque a tua palavra nos garante que todo aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E nós cremos na tua palavra, e nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre.